América Inglesa. A descoberta de um novo mundo. Processo de colonização da América Inglesa. A América Inglesa é como conhecido o processo de colonização feito pela Inglaterra na América do Norte. A colonização inglesa na América começou durante o reinado da Rainha Elizabeth I. E diferente da colonização espanhola e portuguesa, a colonização inglesa foi feita através da iniciativa privada, ou seja, empresas privadas que exploravam as terras americanas, porém ainda subordinadas às leis do Estado inglês. Essas empresas eram conhecidas como companhias de comércio, sendo as duas principais que começaram esses processos são a Companhia de Londres, que acabou monopolizando as colônias mais ao norte, e a Companhia de Plymouth, que povoou as terras mais ao sul. As colônias inglesas eram conhecidas como as 13 colônias e eram formadas pelas colônias de New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island e Connecticut ao norte, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte e do Sul e Geórgia ao sul, e as colônias centrais de Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e Delaware. A primeira colônia inglesa foi fundada no ano de 1607 pelo Sir Walter Raleigh, que, em homenagem à Rainha Elizabeth I, chamou a colônia de Virgínia. A forma de colonização foi diferente entre as colônias do norte e do sul. Quanto ao sul, a colonização visava a exploração, ou seja, os colonos que viviam lá comercializavam produtos agrícolas com a Europa visando lucro, usando o sistema de plantation e a mão de obra escrava africana, ao contrário das colônias mais ao centro e ao norte, que tinham uma colonização que visava o povoamento da região. Isso se deve ao fato de que o clima daquela região não ser muito favorável à agricultura, o que não atraiu a atenção de muitos comerciantes e da coroa inglesa. Até por esse motivo, essas colônias não tiveram uma participação tão ativa da coroa. A população nessa região era composta principalmente por refugiados religiosos que, devido a diversas perseguições religiosas, vieram à América para poder viver. Um dos mais famosos desses grupos de refugiados foi o grupo de puritanos, conhecido como os Pais Peregrinos, que vieram com o navio Mayflower e fundaram a vila de Plymouth em 1620, no atual estado de Massachusetts, que daria origem à colônia de mesmo nome. Esses peregrinos também deram origem ao feriado conhecido como Thanksgiving, conhecido como Dia de Ação de Graças no Brasil. Pois após as colheitas de 1620 terem sido gravemente prejudicadas pelo inverno, os colonos tiveram uma ótima colheita de milho no verão do ano seguinte. Para comemorar o ocorrido, o governador da vila de Plymouth organizou uma festa em outubro daquele ano, onde participaram, junto aos habitantes da vila, cerca de 90 índios, e foram comidos nessa festa patos, peixes, perus e milho, e a partir daquele ano, em todo o outono, era organizada essa festa em gratidão a Deus pelas boas colheitas. Mas somente quando Abraham Lincoln anunciou em 1863 que a quarta quinta-feira do mês de novembro aconteceria o Thanksgiving, que ele foi considerado um feriado. Independência dos Estados Unidos. A Declaração da Independência dos Estados Unidos foi redigida e assinada no ano de 1776, especificamente no dia 4 de julho, mas agora entenderemos os motivos que causaram a autonomia das, até então, colônias conquistadas pelos europeus. Como exemplo, temos os ingleses. Vale ressaltar que o peso proveniente da Guerra dos 7 Anos caiu, na maior parte, nos residentes do norte do país. Por terem ajudado no combate contra os franceses, ou seja, arriscando suas vidas e as de suas próprias famílias, eles reivindicaram algo em troca de todo o sangue derramado e esforço para vencerem um conflito. Infelizmente, suas súplicas por alguma recompensa foram completamente ignoradas por parte da coroa inglesa e, para piorar ainda mais, a Inglaterra aumentou os impostos sobre suas colônias. O aumento de impostos foi uma estratégia a fim de recuperar rapidamente aquilo que se destruiu durante a guerra. Isso tudo além da criação de leis que, de certo modo, restringia a liberdade dos norte-americanos. Claro que isso desagradou os colonos. Dentre as leis criadas, uma delas ficou conhecida como o Imposto sobre o Chá. A mesma acarretou em um protesto no ano de 1770, na cidade de Boston. As 5 pessoas que se revoltavam com uma das chamadas leis proibitivas foram assassinadas pela guarda inglesa. Uma onda imensa de boicotes à coroa em relação às suas determinações aconteceu após o ocorrido. A mais conhecida dentre elas provavelmente é a Festa do Chá de Boston, uma crítica severa através de ações para com a Inglaterra e suas atuais atitudes. Isso desenvolveu um sentimento inquieto de revolta e insatisfação dos colonos em relação aos seus colonizadores. Esse sentimento contaminou até mesmo colonos que, de antemão, não estavam condizentes com o impasse com a coroa inglesa. Logo, na Filadélfia, ocorreu o primeiro Congresso Continental, em abril de 1775. Dentre os principais líderes temos Thomas Jefferson, Samuel Adams, Richard Lee e Benjamin Franklin.
O resultado foi a elaboração da Declaração dos Direitos, com a inspiração no Iluminismo. O primeiro combate registrado entre as milícias dos colonos e as tropas reais, no dia 10 do ano de 1775, aconteceu na cidade de Lexington. Também tiveram combates posteriores em cidades como Bunker Hill e Concord. Portanto, no ano seguinte, em 4 de julho de 1776, houve o segundo Congresso Continental, e nele, de fato, foi redigida a Declaração de Independência, resultando também na criação do primeiro exército colonial, o qual pôde enfrentar com maior convicção o exército inglês. Então, entre 1776 a 1783, aconteceu uma guerra conhecida por Guerra das 13 Colônias. Nela tivemos batalhas entre a Inglaterra contra os colonos americanos, a França e a Espanha. A partir dos anos seguintes, as vitórias em batalhas pelos colonos americanos, sobretudo após o auxílio de franceses e espanhóis, as antigas colônias inglesas, acabaram por solidificar a autonomia dos Estados Unidos das Américas.